Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema e de carnaval, tá? Por que isso, né? Como é que essas duas coisas vão se conectar nesse vídeo aqui? Tá havendo uma amostra, tá? Lá na estação NET Botafogo, tá certo, gente? Ela vai do dia 15 a 21 de fevereiro. Eu tô com minha colinha aqui, que eu tenho bastante coisa para falar. E essa amostra se chama A Farra do Delírio. O que que essa amostra se propõe a fazer? Passar longas que falem sobre carnaval e passar curtas também que falem sobre carnaval, tá? Aí ontem, no dia 16 de fevereiro, né, a partir das 9 da noite, né, a mostra já começou quinta-feira, então eu vi todos os filmes de ontem dessa mostra, tá? A gente teve coisas bem interessantes, tá? Eu vou começar pelos curtas, tá, gente? Que é só para vocês terem uma ideia do que rolou, tá? Teve um curta, por exemplo, do Nelson Pereira dos Santos, né? Gente graúda, né? A gente tá falando de gente graúda, né? Que se chama Meu Compadre Zequete. O que o Nelson Pereira dos Santos fez? Ele colocou um monte de sambista famoso e consagrado numa sala, tá? Sentados ali. Tinha Noca da Portela, Nelson Sargento, tinha Guilherme de Brito, tinha... Quem mais, meu Deus do céu? Tinha gente muito conhecida, né? Além desses caras aí, tá? Tinha o Monarco, né? Além de muitos outros que estavam ali, entendeu? E o que aconteceu? O Zequete tinha falecido, né? E eles colocaram uma cadeira vazia para ele, botaram o chapéu dele na cadeira e eles ficavam cantando os sambas, né, do Zequete ali. Vários sambas do Zequete, tá? Um curta pequenininho, uns 10 minutos, 12 minutos talvez, tá? Mas, né, ele mostra isso, né? Ele mostrou essa homenagem ao Zequete. O outro curta, gente, foi um curta chamado Noel por Noel, feito pelo Rogério de Ganzella, né? O Rogério de Ganzella pegou o quê? Pegou depoimentos do Noel Rosa, né, que foram narrados, coisa e tal, né? Pegou algumas músicas dele e muitas imagens de arquivo, né, do Noel Rosa, né? O que deu para você dar uma reconstruída ali nas coisas, né? Um violino, inclusive, um violão sem cordas nenhuma, que ficava andando pela cidade, que ficava lá encostado ao monumento ao Noel Rosa. Sei lá, de repente aquilo dá a entender de que aquele violão pertenceu ao Noel Rosa, não sei, sei lá, estou chutando aqui, de repente não pertencia, mas estava simbolizando isso, né? Então esse documentário do Noel Rosa também foi bem interessante, feito pelo Rogério de Ganzella, tá? O terceiro documentário, gente, foi o maior documentário, tá? De maior duração, acho que ele tinha mais de 20 minutos seguramente, tá? E foi um documentário feito pelo Leon Risman sobre Partido Alto, né? Isso é um negócio bem interessante e narrado, né, pelo Paulinho da Viola, né? Um documentário de 1976, gente. O que é interessante a gente perceber sobre isso, né? Ele explicava o que era o Partido Alto, né? Que é um samba onde você tem parece que um samba às vezes ele é escrito em duas partes. Esse samba só tinha os sambas de Partido Alto só tinham uma parte e a outra parte tinha que ser feita, né, inicialmente, né, completamente no improviso, né? E você tinha ali versos, né, que se repetiam ad infinitum, né? Então é interessante você ver que houve essa explicação didática desse documentário. Ele teve essa explicação, ele falou das origens do Partido Alto, como ele apareceu, né? Como ele foi concebido, né? Então foi um documentário bem, como podemos dizer, bem didático, bem educativo para as pessoas entenderem o que é um Partido Alto, né? Porque as pessoas falam pagode, Partido Alto, samba de break, falam, tem um monte de termo, né? E pro leigo é tudo samba, né? A gente não consegue diferenciar. E esse documentário do Leon Risman foi legal, que ele explicava isso, né? O que era o Partido Alto, pelo menos. E teve um último documentário, eu vou ler aqui os diretores, tá? Luna Alcalay e Aloysio Raulino, que era Arrasta a Bandeira Colorida. Esse documentário ele é bem interessante, ele foi feito só com fotografias e imagens e reproduções de revistas antigas, né? Você colocava a música do carnaval, né? E era um carnaval que se deslocava ao longo do tempo, né? Começa lá com o carnaval do início do século, aí você tinha
reproduções daquelas revistas antigas mostrando cenas de carnaval, e depois, com o tempo, né, foram se mostrando, com o passar das décadas, né, fotografias de desfiles de carnaval, sobretudo em São Paulo, tá? No Vale do Anhangabaú, coisa e tal, né? E você mostrava, né, as pessoas ali brincando, pulando carnaval, desfilando, entendeu? Num ambiente bem paulista, né? Bem paulistano, é interessante perceber isso. E todas as fotos eram em preto e branco, né? Então ficou uma montagem bem interessante. Era um filme que você precisava de uma montagem legal. Era um filme que apresentava uma sucessão de fotografias, tá? Então, esses 4 curtas, gente, foram bem bacanas, né? Agora teve um quinto curta, né, que ficou na sessão anterior, porque essa sessão que eu falei para vocês desses 4 curtas foi a sessão de 11 da noite à meia-noite, tá? Agora, às 9 da noite, passou o Carnaval Atlântida, gente, com Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Silfarne, José Lilgói, Colé, lembra do Colé? Quem é mais antigo que via aqueles programas de humorismo da Globo, tipo Balança Mas Não Cai, o Colé trabalhava lá, né? E você tem, assim, vários atores conhecidos, vários atores consagrados ali, né, no caso, né? Mas eu vou falar de Carnaval Atlântida daqui a pouco. Antes disso, eu quero falar de um curta que complementou essa sessão, que é intitulado O que foi o Carnaval de 1920, do Alberto Botelho, gente. Cara, isso é uma raridade, né? Essas coisas são uma raridade, né? Peraí que estão ligando aqui para atrapalhar o vídeo. Desliguei. Esse curto é uma raridade, gente. É interessante a gente perceber, né? Como o Alberto Botelho foi um cineasta, né? Daqueles ciclos regionais do início do século, né? Que tinham, né? A partir da década de 20, né? No Brasil, né? Você tem Humberto Mauro em Cataguases, você tem o pessoal de Pernambuco que fez a Itaré da Praia, filha do advogado, né? Parece que houve um ciclo também no Rio Grande do Sul, que eu ainda preciso dar uma estudada para conhecer um pouco melhor ele, né? Tá até num livro, tá até numa nova compilação de história do cinema brasileiro, que é uma das organizadoras, a Sheila Schwartzman, né? Tem até essa pessoa aí, essa pesquisadora de cinema, tá? Que é em 2 volumes, tá? Aqui uma história do cinema brasileiro bem completa, tá? Mas o Alberto Botelho, ele era um desses cineastas, tá? Desses ciclos regionais. Acho que ele, de repente, era mais radicado aqui no Rio de Janeiro, não tenho muita certeza, tá? E aí ele fez, né? Todos esses ciclos regionais, eles apareciam, né, na revista Cinearte do Ademar Gonzaga, tá? Ali na década de 20, na seção de filmagem brasileira. A Cinearte era uma revista, né, que o Ademar Gonzaga criou entre 1926 e 1942, que fazia militância pelo cinema brasileiro, queria transformar o cinema brasileiro numa coisa muito parecida com a imagem e semelhança de Hollywood, né? Uma ideia bem, vamos dizer assim, estereotipada, uma ideia bem-vinda, bem influenciada, né, pelo imaginário estrangeiro, coisa e tal, né? Você mostrar o que o Brasil era realmente não valia a pena, o que você tinha que mostrar era um Brasil sofisticado, americano, vamos dizer assim. Mas o Alberto Gonzaga, caraca, me cismei com o Alberto. O Ademar Gonzaga, tá? Ele fazia uma militância, né, pelo cinema brasileiro, coisa e tal, e ele estimulava esses ciclos regionais, né? Ele meio que aglutinava esses ciclos regionais na revista, vamos dizer assim, de uma certa forma. E ele dava espaço, né, para esses ciclos regionais na revista, numa sessão de 2 páginas ali de filmagem brasileira que tinha bem no início da revista, né? Isso era o resto era tudo material de Hollywood, material vindo de Hollywood, falando sobre a carreira de artistas, sobre filmes, né, coisa e tal. Tinha uma sessão de cartas também e tinha sempre um artigo no final, né, escrito, né, sobre algum filme, sobre alguma coisa relacionada ao cinema. O que acontece? Então, Alberto Botelho, ele aparecia, né, nessa sessão de filmagem brasileira da Cinearte. Mas e esse curta de 1920? Esse curta de 1920 ele é espetacular, cara. Por quê? Primeiro, ele mostra o carnaval de rua, né, da década de 1920 aqui no Rio de Janeiro.
você vê aquela filmagem, você vê aquelas pessoas brincando no carnaval, né? Não era meio que um bloco, né? Mais ou menos, né? As pessoas brincavam na rua, né? Meio que um bloco, coisa e tal, fantasiadas. Era uma coisa, como podemos dizer, muito mais prosaica, não é essa loucura desses blocos de hoje. A rua ficava cheia, tá? Mas você via crianças fantasiadas, não era uma hiperlotação, né, no caso, né? As pessoas mais despreocupadas, brincando ali, fantasiadas, né? Dando tchau pra câmera. Esses primeiros filmes são muito maneiros, gente, do início da história do cinema, né? Porque quando você fazia uma filmagem na rua, né, as pessoas cumprimentavam o cameraman, então elas davam tchau pra câmera, assim, né? E isso aparece muito nesse filme, né, também, né? Filmezinho de 10 minutos, tá? E aí o que que acontece? Vai aparecer os cursos também. Quem não conhece o curso era o que? Era a galera que tinha dinheiro, que tinha carro, né? Eles faziam uma fila de carros assim, fantasiados, né? E andavam bem devagarinho na rua e ficavam jogando confete, serpentina, dando tchau pra galera, todo mundo fantasiado ali, né? E você tinha esses cursos também acontecendo, apareceram muitos desses cursos, né? Com os carros da época, alguns mais sofisticados, outros até meio que uns Ford T's, né? Da década de 10, né? Que eram os cursos mais pobrezinhos, vamos dizer assim, né? Muito bacana, cara, muito bacana você ver isso. E depois as sociedades carnavalescas. Apareceram os tenentes do diabo, os fenianos e os democráticos. Os democráticos, gente, existem até hoje. A sede deles, inclusive, é na Rua do Riachuelo, né? Aqui na Lapa, né? Então, o que que acontece? É, Eram eles que faziam os desfiles com carros alegóricos, né? E você tinha desde sociedades carnavalescas mais pobrezinhas, que os carros alegóricos eram mais simplesinhos, e até sociedades que tinham de repente mais grana, mais recursos, e faziam carros alegóricos enormes, cara, que lembram muito os carros alegóricos de hoje, né? É claro que hoje o nível de sofisticação e de dinheiro está bem maior, né? Para carnaval, né, no caso, né? Mas, cara, você via os adereços, os enfeites, os ornamentos dos carros alegóricos, lembravam os carros alegóricos de hoje. Então, essa coisa de desfile com carro alegórico, tá? No carnaval, ela não é de hoje, porque esse filme é de 1920, gente. Imaginem isso, né? O filme já tem 104 anos, né? E há 100 anos atrás, né, 104 anos atrás, já era feito, tá, o desfile dentro dessa... Já havia desfiles de carros alegóricos, as pessoas, eles passavam na rua, as pessoas ficavam em pé na rua vendo o carro passando. Claro que não tinha desfile de escola de samba ainda elaborado, não tinha ainda o conceito de escola de samba nas sociedades democráticas, tá? Mas você vê de onde as escolas de samba saíram, né? A partir dessas sociedades, né, carnavalescas, né? Dessas sociedades carnavalescas que faziam esses desfiles, né, com carros alegóricos, né? Então é uma coisa que você vê que as escolas de samba deram sequência, né? Que elas já existiam há 100 anos, tá? E numa estética, né, muito parecida com a que tem de hoje, né? E coisas também interessantíssimas. Em cima dos carros alegóricos também você tinha pessoas, entendeu? Atuando, fazendo personagens, né? Fazendo papéis de personagens, entendeu? Eles às vezes faziam uma determinada crítica política, né? Então você via pessoas que estavam ali vestidas, atores, né? Vestidos como personagens e fazendo uma atuação, uma representação que simbolizava alguma coisa. E a gente vê isso hoje também nos desfiles de escola de samba. É sensacional, cara. Realmente é uma coisa, é um deleite, cara. Eu sou muito suspeito para falar de cinema mudo, que eu gosto muito de cinema mudo, eu gosto muito de cinema dessa época, né? Mas é interessante você ver como esses filmes, né, eles acabam também se tornando fontes históricas, né? Como eles falam muito, né? Eles dialogam muito com o que acontece hoje em dia, né? Apesar de você ter uma coisa que tem mais de um século de idade, né? Muito interessante você perceber isso, né? Porque a história é isso, né? Você estuda o passado para você compreender o presente, tá? E quando você vê um documentário desses do Alberto Botelho, uma filmagem dessas do Alberto Botelho, você sente bastante isso, né? Você vê pessoas que já não existem, que já morreram há muito tempo, mas que elas estão há um século atrás fazendo coisas que
são parecidas com o que você vê hoje, né? E que está havendo uma tradição aí que está sendo mantida, né? Então esses curtas, gente, foram uma joia, tá? Realmente, até para quem não gosta de carnaval, entendeu? Esses curtas, eles são carregados de um significado muito bom, eles têm uma simbologia muito interessante, né? Sobre várias coisas e que fazem a gente pensar muito, né? Agora, vamos falar do Carnaval Atlântida, né? Que é o filé mignon aqui da coisa, né? Produção da Atlântida, né? Estrelada pelo Oscarito, pelo Grande Otelo, coisa e tal. E aí o filme, qual é o tema do filme, né? Lembrando que eu vou dar spoilers aqui, mas pô, spoiler de Chanchada da Atlântida, né? Reclamar de spoiler de Chanchada da Atlântida da década de, sei lá, eu não sei de que ano que esse filme foi feito, deve ter sido década de 50 talvez. Mas o que acontece? É chanchada de história de Carnaval da Atlântida, né? Então o que acontece? O filme ele fala de um estúdio de cinema, tá? O diretor desse estúdio de cinema era um cara chamado Cecílio B. DeMille, né? Fazendo uma brincadeira com Cecil B. DeMille, né? Famoso diretor de cinema de Hollywood, né? Da época muda e da época falada, né? E aí ele queria fazer um filme sobre a Helena de Troia, né? E aí dois caras, que eram o Colé e o Grande Otelo, eles fizeram uma espécie de roteiro para o filme. Eles foram contratados por ele, né, pelo Cecílio de Milho lá para fazer um roteiro, mas eles transformaram o negócio num musical carnavalesco, né? Em vez de ser uma história sobre a Grécia Antiga, eles fizeram um musical carnavalesco. O Cecílio de Milho falou, não, nada disso, não vai rolar, coisa e tal. Sempre assim, idiotas, né, coisa e tal. Ele era o grande capitalista lá que, por ter dinheiro, achava que podia espezinhar todo mundo, né? E aí o que acontece? O Sil Farney, que aparece muito pouco no filme, ele tem uma aparição muito mais significativa em O Homem do Sputnik, né? O Sil Farney dá essa sugestão, vamos procurar um cara que seja estudioso em Grécia mesmo. E aí ele vai procurar um professor, ele acaba encontrando um professor, que é professor de Grécia Antiga, né? Chamado Xenofonte, tá? Que é interpretado pelo Oscarito, né? E eles convida, né, o Xenofonte lá a escrever o roteiro do filme, né? E aí a coisa vai, né? A coisa vai nesse sentido, né? E o fio condutor da história é essa, né? É esse, né, no caso, né? Um professor de cultura grega antiga, um professor de história, que que vai escrever um roteiro para um filme sobre a Helena de Troia, mas no final das contas, né? O que pesa mesmo aqui no Brasil são os números de carnaval, né? São os musicais inspirados em músicas de carnaval, né? No caso, né? E o filme ele é um musical, né? Ele é bem um musical mesmo, bem ao estilo do que você via na Metro com Gene Kelly, bem ao estilo do que você via na RKO com Fred Astaire, entendeu? É uma história bobinha, uma história simples, que serve de amparo para quê? Para os números musicais. Só que os números musicais são brasileiros, né? E é samba, né, gente? Frevo, né? Então, e o filme ele é bem interessante por quê? Porque era um grande estúdio que estava produzindo, um grande estúdio com baita de um figurino, um grande estúdio com baita de uma cenografia, tá fazendo realmente um cinema, né? Com uma estrutura, não vou dizer que obviamente é uma estrutura hollywoodiana, né? Mas ele tenta se aproximar dessa estrutura hollywoodiana, tá? Ele tenta se aproximar desse showbiz americano, mas mostrando uma realidade cultural brasileira. Muito interessante a gente ver isso, né? Pena que a Atlântida realmente depois, né, acabou não conseguindo prosseguir, não conseguindo existir, coisa e tal, né? Mas foi feito, mas o filme é bem bacana, gente, ele é bem interessante, né? E o mais interessante de tudo isso, né? Você pode falar, não, o Oscarito foi um grande comediante, coisa e tal, mas ele trabalhou há 60, 70 anos atrás, né? Hoje as piadas não têm mais graça. Gente, as pessoas estavam morrendo de rir com o filme. 2024, né? É nessas horas que você vê, né, a temporalidade da coisa, né? Que como esse filme ele consegue ser atemporal e como o Oscarito consegue ser atemporal, né? Ele provoca graça até hoje. É impressionante isso, tá? E num público novo, tá? Num público tinha muitas pessoas ali
na faixa dos seus 20 e poucos anos assistindo o filme. É claro que tinham pessoas também de mais idade, mas mesmo assim, como o filme já está ficando muito antigo, entendeu? Até essas pessoas, de repente, de mais idade, eram muito crianças, né, quando o filme passaram, ou não eram nem nascidas, né? Então é importante de se falar isso, né? E foi muito bacana, cara. Foi muito bacana ver esses números musicais. No final das contas, eles desistem, né, de fazer o filme grego, né, e vão fazer um musical de samba, né, vão preparar esse musical de samba, né, o que só vai dar margem, né, a mais números de samba também, né, a mais números musicais, né. E o roteiro, gente, ele é muito rico, é uma história muito elaborada, né. Você tem várias situações ali que são construídas, produzidas ao longo do filme para fazer você rir, para ser o número musical, entendeu? Para mostrar, entendeu? Uma estrutura de musical legal mesmo, entendeu? Então, gente, é um filmaço, gente. É um filmaço, assim, tá? É uma chanchada da Atlântida clássica, tá? Que, poxa, as pessoas têm que ver isso, né? As pessoas que de hoje em dia têm que ver essas produções da Atlântida, entendeu? E isso é cinema brasileiro, né? Isso aqui é legal, né? Tem muita gente que acha que filme brasileiro é uma porcaria, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, mas não conhece a verdadeira dimensão. Não viu a história do cinema brasileiro todinha para poder falar, entendeu? Das inúmeras fases que teve, né? A questão da pornochanchada na década de 70, né? Da coisa lá da ditadura militar, né? Fez com que o cinema brasileiro ficasse muito mal visto, infelizmente. E até hoje esse estigma, né, de filme brasileiro como filme ruim, ele persegue, né, o cinema brasileiro, né? É claro que tem algumas situações que fazem, né, que reforçam essa impressão, como por exemplo aquelas comédias escrachadonas que a Rede Globo produz, né, que a Globo Filmes produz, né, no caso, né? Tipo uns Parsas da Vida, os Farofeiros 1 e 2, né? Essas coisas assim. Mas até lá você tem uma coisa sofisticada. Por exemplo, os filmes do Paulo Gustavo, A Minha Mãe é uma Peça, eram ótimos. Apesar de seguirem essa linha, né, de comédia escrachada produzida pela Globo. O problema é que o cinema brasileiro não é só isso, gente. O cinema brasileiro, ele tem, poxa, mais de 100 anos, né? Então ele tem muita coisa, entendeu? Que a gente pode falar, que a gente pode conversar sobre a história do cinema brasileiro. Eu acabei de falar de vários curtas aí que foram muito bacanas, entendeu? E a gente precisa, acho que o povo brasileiro ele precisa resgatar um pouco mais o seu cinema. O problema é que o povo brasileiro não tem acesso ao cinema porque o cinema brasileiro ele não consegue furar, né, essa presença do cinema estrangeiro nas exibições, né, que é muito forte até hoje, né? E volta e meia um filme aparece escondidinho ali numa sessãozinha que só passa aqui, que só passa à tarde, entendeu? E as pessoas estão mais fissuradas em ver filmes estrangeiros, entendeu? Ao invés de ver filmes brasileiros. Mas isso tinha que acabar. Eu acho que isso tinha que, pelo menos, o cinema brasileiro ter um pouco mais de pé de igualdade com as produções estrangeiras e ter também um pouquinho mais de espaço, também chegar ao público, entendeu? Porque é um filme que está falando sobre o Brasil, está falando sobre a gente, entendeu? Sobre todos nós aqui, entendeu? E as pessoas têm como se identificar com um filme desses, né? Porque você está falando delas, elas vão se identificar com esses filmes, né? O problema é que elas não têm chance de ver esses filmes. Esse que é o grande problema, tá? Mas, né, vida que segue, né? De qualquer forma, gente, deem uma olhada, de repente, o Carnaval... Eu não cheguei a procurar, tá? Mas, de repente, vocês podem achar o Carnaval Atlântico no YouTube, né? De repente, ele pode estar lá, né? Assim como tem muitos filmes brasileiros da fase muda que estão no YouTube, tá? Tem muita coisa do Humberto Mauro no YouTube, tem muita coisa tem o Mário Peixoto, Limite, tem os filmes do ciclo de Recife no YouTube, entendeu? Então as chanchadas da Atlântida, o filme, até produções da Vera Cruz devem estar lá também, né? E aí fica essa minha dica para vocês darem uma fuçada nisso em casa, né, no conforto do lado de vocês, procurarem um pouco mais essa filmografia brasileira no YouTube, que é uma coisa muito bacana, entendeu? De se ver, tá? É uma coisa necessária de se ver. Tá certo, gente? Bom, o vídeo ficou muito comprido, eu também falei de filme pra caramba nesse vídeo aqui, então vou dar uma terminada. Vida longa e próspera a todos.
Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? E futuramente vamos conversar sobre mais filmes com vocês aí, tá? Hoje tem mais coisa passando lá de carnaval, que eu vou dar uma olhada lá, vou fazer vídeos futuros para vocês, tá? E a gente vai conversando esses dias aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.